E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu tô aqui neste sábado, dia 12 de agosto de 2023, tomando uma água gelada. Hoje decidi tomar uma água gelada, né? Ficar mais neutro, sem cachaça, sem suco, só bebendo o líquido mais natural que existe, que é a água, né? E também o mais saudável. E aí, queria falar com vocês aqui hoje sobre a ilusão dessa Matrix aqui, né? Como nós sempre estamos aqui tocando em assuntos que interessam aos nihilistas, aos livres pensadores, né? Às pessoas que estão fora desse sistema, eu hoje decidi falar sobre a visão direta da realidade, né? Como isso compromete as suas crenças quando você observa diretamente a realidade, quando você retira os filtros, quando você começa a pensar racionalmente, as crenças desabam, né? Muita racionalidade, muita objetividade, né? Apesar de que nós temos conceitos também abstratos, simbólicos, que nós podemos desenvolver, mas sempre com atenção, sempre entendendo que se tratam de conceitos abstratos e simbólicos, né? É uma coisa que o ser humano, em sua grande maioria, tem uma grande dificuldade, né? O ser humano tem uma grande dificuldade de entender, né, de fazer essa diferenciação entre o que é real e o que é abstrato. Tá aí a religião que não me deixa mentir, né? As pessoas acreditam em anjos, em deuses, pessoas até desenvolvidas, né, intelectualmente, culturalmente, mas não tem essa capacidade, porque isso extravasa, né? Isso transcende a questão da mera racionalidade. Você tem que estar com um aspecto da sua mente desperto, tem que estar com uma consciência altamente elevada para você conseguir abrir mão, né, de uma realidade falsa. Porque o nosso cérebro não foi feito para contemplar a realidade. Então, como eu falei, né, se você for uma pessoa que não tem essa capacidade mental, você vai olhar a vida como todo mundo olha, sob um aspecto, né, sob um prisma, sempre filtrado, sempre fragmentado. Você sempre vai ver as coisas como elas não são, apenas como elas aparentam ser. Então, antes de eu começar aqui a discursar aqui sobre esse tema, eu vou pedir a vocês aí que, por favor, quem não for inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a expandir esse trabalho para cada vez um número maior de nihilistas, de livres pensadores, de misantropos, de céticos, de ateus, né? Que é esse o público que nos prestigia e também o público que nos interessa. É o público para o qual nós direcionamos as nossas ideias. Cara, a água também é muito bom, né? Apesar de não ter sabor, né? Ser insípida, inodora, incolor, mas dá muito prazer pela refrescância e porque também você sente que o seu organismo está sendo hidratado. E tem não tem bem um sabor, né? Mas tem eu não sei como explicar, né? Mas é prazeroso você ingerir água. É insípida, mas dá prazer você ingerir água, né? Mas parece uma coisa mais neutra, fora dessa questão de um sabor específico. Então, queria falar aqui hoje sobre, primeiro, né? Como a gente vai falar aqui das ilusões dessa Matrix, a gente fala aqui muito, eu já cansei de falar aqui sobre o flúor, né? Que o flúor é tóxico ao organismo, como várias outras coisas o são, mas a indústria odontológica, a própria medicina, insiste nessa mentira de que flúor combate cárie. Isso é uma mentira. E se você for pesquisar sobre o que é o flúor, assim como o cloro que colocam na nossa água, né? Colocam flúor, a nossa água é fluoretada, também colocam cloro na nossa água. Tudo bem para matar as bactérias no caso do cloro, mas é tóxico para o ser humano. Então, você pode ver que muitas vezes a água cai no seu rosto, né? Quando você toma banho, até o rosto até arde, né? Você entra em piscinas com cloro, não é aconselhável você expor diretamente os seus olhos. É por isso também que muitas pessoas têm problemas de vista, de visão, porque lavam os olhos com água que tem flúor e cloro. Você acha que vai acontecer o que com os seus olhos?
A maioria das pessoas aí já estão usando óculos, né? Muitas das vezes, simplesmente elas não têm um problema genético nem nada. É problema causado pela toxicidade. E na boca, imagina, né? Colocar água com cloro, com flúor na boca, isso ao longo de anos vai te causar vários problemas. E o flúor, ele tem mais toxicidade. Olha, não acreditem no que eu estou falando não, vai pesquisar. Tem mais toxicidade do que o chumbo. E ninguém aceitaria ouvir de um médico, ou de um dentista, ou de qualquer especialista, que colocar um pouquinho de chumbo na boca combate as cáries. Ninguém aceitaria isso, né? Mas aceitam que se coloque flúor. E vou trazer a experiência prática aqui, que ontem teve uma avaliação lá no meu trabalho, uma avaliação odontológica. Nós fomos meio que obrigados a passar por essa avaliação. E aí a primeira pergunta que o dentista que estava lá me fez foi: qual a última vez que você foi ao dentista? Eu falei: há mais de 10 anos. Aí ele ficou surpreso, né? Aí ele me perguntou: quantas vezes você escova os dentes ao dia? Eu respondi: qualquer refeição que eu faço, eu escovo meus dentes. Aí ele, né, aprovou. Ele perguntou: você usa fio dental? Não, nunca usei fio dental. Aí ele já reprovou. Ele: vamos dar uma olhada nos seus dentes. Quando ele olhou meus dentes, ele ficou surpreso. A única coisa que eu tinha era uma retirada de tártaro e limpeza, sem cárie alguma. Só isso, só uma limpeza, basicamente, a retirada de tártaro, que eu tenho essa tendência para tártaro. E aí o cara ficou surpreso, né? Porque eu não uso pasta com flúor há mais de 10 anos. Eu só uso pasta infantil sem flúor. E eu sou uma prova de que flúor não combate cárie. Isso é uma mentira. Flúor combate a vida, né? Você bota na boca, claro, né? Ele mata a cárie, mas também te mata, né? Aos poucos, que é tóxico. Então, eu tô há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, sem usar flúor na minha boca. Pasta dental sem flúor. E tenho os dentes perfeitos. Como é que pode uma pessoa com mais de 10 anos sem ir ao dentista só ter uma limpeza, fazer uma retirada de tártaro? Então, aqui a gente já começa a mostrar, a demonstrar as mentiras que são contadas, inclusive pelas instituições, né? Pelas próprias corporações que têm tanta confiabilidade das pessoas, né? Corporações como a medicina, como a odontologia, que são tão bem consideradas, têm credibilidade, né? E mentem para você. Muitas questões também dentro da medicina, em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, também são questões mentirosas. E aí, o que acontece? Eu queria falar um pouco sobre a ilusão que é a questão do mundo em si, das cidades, né? Dos estados, dos países, que as pessoas se esforçam tanto em visitar. Tem toda essa cultura do turismo, de que você tem que sair de casa, de que você tem que gastar dinheiro, de que você tem que ficar em hotel, de que você tem que pagar translado, pagar avião, pagar ônibus, pagar um monte de coisa, né? E a gente sabe que o turismo, na questão de turismo, tudo é mais caro. Se você for em qualquer região turística, tudo é mais caro. Para você se hospedar é caro, para você, ainda mais em alta temporada, né? E as pessoas criam uma ansiedade, porque tem que fazer reserva antecipada de meses, porque quer visitar esse lugar ou aquele lugar. E aí eu vou remeter a uma cena, né, do filme Matrix, onde o Neo está no carro, junto com a Trinity, a Swift, e mais um motorista, e eles estão se deslocando ali para conhecer Morfeu. E o Neo, né, ele é meio pressionado. Inclusive a Swift aponta uma arma para ele e fala: ou é do nosso jeito, ou cai fora. E aí ele, como ele é um cara orgulhoso, né, um cara que tem uma austeridade, né, tem uma identidade, ele fala: então tô fora. Só que quando ele abre a porta para sair do carro, a Trinity segura no braço dele e fala: Neo, né, não é isso que você quer, não saia, né, fique conosco. Aí ele pergunta: mas por quê? Aí ela mostra uma estrada para ele, né, uma rua assim, né, cheia de casa, de prédios. Ele tá chovendo, aí ela fala, né, olha só essa rua, né? Você sabe onde ela vai dar, você já sabe, já conhece isso. Eu sei que não é isso que você quer. Olha só que cena, caramba, é uma cena assim emblemática. Para mim é uma cena emblemática. Por quê? Porque é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui, sobre isso que trata o assunto aqui hoje, isso que trata esse vídeo. Uma rua, quem viu uma rua viu todas.
Essa é a ideia que o filme tenta passar. Quem viu uma rua viu todas. Quem viu prédios viu todos. Quem viu casas viu todos. Quem viu pessoas viu todas. E aí, você para pensar o que é a vida sobre a Terra. O que é a vida sobre esse planeta. As pessoas se deslumbram, né? Se deslumbram tanto tá, com Tóquio, com Nova York, sei lá, com Miami, Dubai, até Rio de Janeiro, quem não conhece, né? Cidade maravilhosa. Várias outras cidades aqui no país e fora do país. E aí, o que é uma cidade? Assim como no filme, a Trinity mostra uma rua num dia chuvoso, né? Com prédios, uma viela, né? Mostra isso pro Neil e diz pro Neil que ele já sabe onde aquela rua vai dar e que não é isso que ele quer. É exatamente o que se passa conosco. Exatamente o que se passa com quem compreende a realidade dessa existência ilusória. Você já sabe onde todas as ruas vão dar. Você já sabe onde todos os caminhos, todas as estradas vão chegar a lugar nenhum, porque todos os lugares são relativamente iguais, com pequenas variações. Então, a Terra, né, apesar de dizerem que a Terra é esférica, dizerem que nós estamos em cima de uma esfera cheia de água, a nossa experiência é na planicidade, sempre. Então, quando você se desloca para qualquer lugar, você sempre vai ver as mesmas coisas, né? Uma base e prédios, casas, construídos, ou não, né? Ou áreas planas, ou áreas também montanhosas, com algumas edificações. Então é sempre isso, uma base, seja ela plana ou uma base montanhosa, escarpada, com ou sem moradias, residências, prédios, edificações. E aí, quando você sai aqui do Rio de Janeiro, né, você visita, por exemplo, uma cidade do Rio de Janeiro, Copacabana, sei lá, uma grande cidade, né? E você vai ver o quê? Uma base plana, com ruas e prédios. Construções erigidas, construções artificiais, com muitos letreiros, com muito colorido, para te iludir. Mas se você olhar um pouquinho acima, né? Se você simplesmente não ficar só na superfície, e você olhar um pouquinho acima das ruas, um pouquinho por cima da superfície, você vai ver apenas o céu. Não tem nada. Entende? Então, todas as cidades deste mundo, todos os lugares desse mundo, você sempre vai ver isso. Você não consegue sair fora disso. Você vai ver ruas, ou seja, locais planos, cidades e prédios, todos iguais, caixas, alguns de vidro, alguns de concreto, alguns de granito, alguns de prédios ou edificações de madeira, com muitos adereços, com muitas cores para te enganar, para te iludir. Mas se você for olhar acima da superfície, não tem nada. É espaço vazio, é o céu. Então, as pessoas vão, né, visitar as cidades turísticas e ficam deslumbradas, porque elas só olham na superfície. Superfície você vai ver muita variedade, muito colorido, casas, lojas, restaurantes, shoppings. Mas se você olhar um pouquinho mais acima, você vai ver que não tem nada. Então toda a experiência na Terra se resume a isso. Então você já sabe. Quando você vai a algum lugar, você já sabe o que você vai encontrar. Você já sabe, cara. Não adianta, né? Você se ilude, você se engana. Né? Você vai, por exemplo, como eu falei, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, Copacabana. Prédios, lojas, né? Com muito vidro, com muito requinte, com muito luxo, igreja. Você vê isso tudo aí, igreja, você vê lojas, você vê shoppings. Aí você olha mais um pouquinho acima, não tem nada. É só o céu, é só o vazio. Aí você vai para Tóquio, né? Uma importante cidade do mundo também. Chega lá, não tem nada. É só, se você olhar um pouco acima, não tem nada. Embaixo você vai ver cartazes de neon, letreiros, ruas, carros. Sempre esse burburinho, essa bagunça, esse tumulto, esse caos. Para você simplesmente ficar deslumbrado. Só que quando você olha um pouquinho mais acima, não tem nada. É só uma superfície plana com prédios, com caixas, como eu falei, de concreto e muita luz, né? Pra te iludir. O ser humano adora luz, né? O ser humano adora colorido. É igual criança. Eu vi coisa mais colorida do que a festa de criança? É por isso. O ser humano ainda é infantil. Então, toda cidade que você for vai ser isso, né? Com pequenas variações. Aí a pessoa quer ir em Tóquio pra ver os japoneses lá, né? Aí a pessoa quer ir na China pra ver os chineses. Porra, não preciso ir na China pra ver chinês, pô. Eu posso ir numa pastelaria aqui perto da minha casa, que eu vou ver um chinês ali, ou um coreano, ou um japonês. Entende? Então, porra, o cara quer ir em Cuba para ver os cubanos, quer ir no México para ver os mexicanos, quer ir nos Estados Unidos para ver os americanos. Aí os outros querem vir no Brasil para ver os brasileiros. Porra, cara.
sabe? São só pessoas com pequenas variações. Então, todo lugar que você for, seja mexicano no México, seja americano nos Estados Unidos, seja japonês no Japão, chinês na China, seja o que for, você sempre vai estar vendo pessoas com pequenas variações, né? Um tem olhinho puxado, outro tem características mais diferenciadas, só isso. Você sai de casa para ver pessoas, você sai de casa para ver prédios, você viaja para ver ruas, lojas, restaurantes, shoppings, delegacia, todo lugar tem, né? Hospital, igreja, todo lugar tem. Até na China, né? Que é um país que não é cristão, tem igreja cristã lá na China. Então, meus amigos, eu tô aqui para falar isso. Abra seus olhos, entenda. Para onde quer que você vá, você só vai ver o que você já está cansado de ver. Se você fizer essa experiência em qualquer cidade onde você estiver, em qualquer lugar, por mais linda que seja a paisagem, você também pode estar numa paisagem, né? É mais natural, digamos assim, né? Um turismo ecológico, onde você passa por riachos, por montanhas, por florestas, faz trilhas, mas se você olhar um pouco acima da superfície, você vai ver que é só isso, uma superfície plana, cheia de árvores, uma superfície montanhosa, cheia de árvores, riachos, é só isso. Estamos na planicidade, não há o que se fazer, você não vai conseguir fugir disso. E aí se você olha um pouco mais acima, você vê só o céu, as nuvens, o vazio, né? Mesmo porque essas nuvens são uma ilusão também, né? São só vapor d'água que de longe parece que são sólidas. E aí você olha também o sol, que ele parece produzir cores no céu, a alvorada tão bonita, aquelas cores vermelha, rosa, e as pessoas ficam deslumbradas quando aquilo ali é simplesmente uma ilusão da sua visão. E moral da história, né? Finalizando aqui o vídeo, é isso que eu tenho a dizer, né? O ser humano gosta de viver na ilusão. Se você olha as coisas com objetividade, se a sua mente chegou nisso, nessa transparência e também nessa transcendência, porque como eu falei, o cérebro foi feito para ser enganado, você precisa transcender o seu cérebro. Você precisa ter um poder mental de transcender essas capacidades cerebrais normais do animal, né? Do ser de massa, do ser coletivo, que é deslumbrado com as coisas do mundo. Quando você transcende isso, você entra no outro nível. O nível de observar a realidade de uma forma objetiva, de entender o que é abstrato, o que é ilusório, o que é aparente e não verdadeiro. Você começa a diferenciar essas coisas. E aí, é esse papo que eu queria ter com vocês hoje. Vou finalizar por aqui. Pedir aí para quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude. Se você se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades do canal. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.